Aí, gente, tempinho veio pra esfriar mesmo o caldo, né? Ai, mas ainda a gente tem que agradecer, né? Porque a gente ainda tem uma blusinha velha, a gente tem uma casa pra ficar embaixo, tem uma caminha quente pra dormir, um cobertor. E muitas vezes, né? Tem gente que não tem nada disso. É muito triste. Eu acordo de manhã, eu agradeço a Deus primeiro por estar tendo mais uma oportunidade de um dia de vida, né? Mas também eu falo, gente, tá frio demais. Aí eu penso primeiro também nas pessoas que não tem nada. Tem gente que não tá nem aí, né? É complicado. Mas Deus tá vendo. Bom, hoje eu vou falar algumas coisas sobre substratos, comprar orquídea. Ai, esse substrato tem que trocar, tem que substituir, não tem que substituir. Então eu vou tentar falar um pouquinho e vou falando sobre outras coisinhas, né? Mostrar para vocês também algumas coisinhas aqui que estão começando a florir. Época de inverno as plantas dão uma estagnadinha, né? Mas algumas vêm flor. Vem flor. Tenho aqui uma Tropical Tweak, uma planta muito bonita, uma hibridação muito bacana, né? Que ficou, estão abrindo, tá vendo? Primeira floração dessa planta comigo, depois de 3 anos. Se vocês olharem aqui no meio, aqui, ó, essas plantinhas pequenininhas, esse amudinho aqui veio desse tamanhozinho assim. Quer ver? Vou pegar uma aqui. Eu vou pegar uma para mostrar para vocês, espera aí. Como veio essa daqui. Ó, vendo essa mudinha aqui que eu plantei no tronquinho? Ela veio desse tamanhozinho assim. Essa daqui é uma... Ixi, apagou. Não, velutina. Ó, ó o tamanho disso. Ixi, pode pôr aqui 3 anos. 3 anos. Se ela não acontecer nada, ela vai durar, eu vou precisar de uns 3 anos para ver essa planta mesmo num porte desse aqui. Mesma coisa que essa aqui, ó. 3 anos para chegar, mas vale a pena, né, gente, ó. Ó, coisa linda. Tenho aqui também uma aurantiaca, ou aurantíaca, conhecida como guariante aurantíaca, hoje Cattleya aurantiaca. Aí. Ela não abre mais que isso, tá, gente? Aí, Mário do Peru. Ó, uma vez você me perguntou, a minha não abre. Não abre mesmo. Ela não espalma. Ela fica meio fechadinha assim. Ela fica assim. Ela não abre. Ela fica assim. Essa é a aurantíaca. Laranja, eu adoro essas cores laranja, sabe? Amarelo. O lilás, o lilás, o roxo, o violeta, né? Tem uma... Não, peraí, gente, se eu recusar essa ligação aqui, ó. Isso. Então, eu gosto muito do amarelo, do laranja, sabe? Ó, tem aqui uma phalaenopsis que eu ganhei da minha prima. Fiz aí o plantio, pra vocês verem. Ó, no arranjinho, tá bonito, né? A plantinha tá meio bonita, né? Tem uma grande variação, né, de phalaenopsis, muito bacana isso. Muito bacana mesmo, eu acho muito bacana. Então hoje eu vou falar para vocês, eu trouxe esses exemplos aqui mais para ilustração, né, para mostrar para vocês que aqui também tem flores, não tem aquela mesa gigante cheia de flores, né? Muitos por cultivo, muitos por comprar. Compra logo 50 plantas, joga tudo em cima da mesa e opa, olha o que eu cultivo. E tem gente que acredita. Tem muita gente que realmente cultiva e consegue. Mas é muito híbrido, né? Eu não tenho quase híbrido, eu tenho muita espécie. Mas eu não vim falar sobre isso. Eu vim falar, tipo assim, Wilson, eu comprei uma orquídea, aí o pessoal fala que eu tenho que replantar.
Tem que replantar mesmo? Muitas vezes sim e muitas vezes não. Tudo depende do que você, não é do que, é como você cultiva as tuas. Digamos, o meu aqui, ó, tem brita, caco de telha, carvão, isopor, casquinha de macadâmia, bem pouquinho. Até as cascas eu tô começando a parar, vou colocar mais brita, isopor, caco de telha e carvão. Vou parar um pouco com as cascas, porque as cascas é o que realmente vai fazer no futuro você ter que substituir o seu substrato. Porque tanto o isopor, como a pedra brita, como a caco de telha, não vai te fazer substituir o substrato não. Entendeu? Isso também dependendo muito do que você joga na sua planta. Quem vive entupindo planta de adubo foliar, mesmo sendo pedra, vai acumular sais no decorrer dos anos. Porque se você coloca carvão, ele acumula sais. Tá ok? Gruda, seca, gruda, penetra na camada de fora da pedra, mas gruda. Não é só na regra que você lava e sai tudo, é mentira. Fica sempre, mas é muito pouquinho. Agora as cascas, tipo casca de pinos, esfagno, casca de macadâmia, isso acumula e com o decorrer de uns 2 anos você já tem que substituir, porque aquilo, além de apodrecer, tem um excesso de sais para quem usa muito o tal dos adubos químicos foliares. Tá? É só uma dica. Mas não quer dizer que você tem que parar com a adubação foliar. Não. Só ter mais atenção. E aí o pessoal compra vamos dizer, comprou uma Phalaenopsis. Aí ela vem, eu não peguei, mas ela vem num vasinho, muitas vezes transparente, cheio de, a grande maioria vem com esse substrato. Chip de coco, casca de pinos e esfagno. Alguns vêm mais novos e outros já vêm totalmente velho, podre. Vamos dizer, sua Phalaenopsis está florida, você, eu comprei hoje, eu não vou substituir. Então, parem com o excesso de rega até você decidir replantar essa orquídea. Ok? Porque além desse substrato horrível que é o chip de coco com esfagno e casca de pinos, ela costuma vir com uma bolota de esfagno aqui embaixo dela, aqui embaixo, ou um plug. Isso, se o esfagno, a casca de pinos e o chip de coco demora para secar, aquele plug demora 3 vezes mais. E é por isso que ela apodrece. Então, se você não quer substituir imediatamente, você tem que diminuir a rega. Rega uma vez por semana e tá bom. Porque eu estou falando do substrato de chip de coco, esfagno e casca de pinos. Tá ok? Deu para entender? Gente, eu não estou mandando ninguém fazer. É só para vocês terem noção do que eu faria aqui. Agora deu coceira na cabeça. Piolho não pode ser porque eu sou careca. Então, então vocês se atentem nisso. Tá? Mas o meu conselho, você comprou, veio lá no vasinho, cheio de chip de coco, esfagno, mas a planta tá, principalmente a Phalaenopsis, Denfal, que vocês compram muito em garden, vem com esse substrato, diferentemente de comprar de um orquidário, que eu vou falar já, que o substrato é diferente. Vocês querem manter? Mantenham, mas diminuam bem a rega. Senão vocês vão acabar perdendo. Vocês vão ter a floração e quando a floração acabar, vocês já vão jogar a planta fora também. Porque ela vai estar podre.
Tá ok? Então, o meu conselho é substituir quando vier este tipo de substrato. Chip de coco, anota aí, chip de coco com esfagno e casca de pinos. Tem algumas que só vem na casca de pinos e carvão. Aí a atenção é simples. Olha como é que está o estado do substrato. Se a casca de pinos está boa, se o carvãozinho está bom, se tiver esfarelando podre, cheirem, tem cheiro de mofo, tá estragado. Mas esses ainda dá para se manter, não o estragado, quando a casca de pinos e o carvãozinho estiverem bons. Aí você pode manter, mas também diminuam a rega, porque são substratos que mantêm umidade. E essas plantas vêm plantadas em vasos de plástico. Só de estar num vaso de plástico, você já tem quase que a certeza absoluta que aquilo vai manter umidade por muito mais tempo. Não está amarrada num tronquinho, não está plantada num vaso de cerâmica, de barro, veio num vaso de plástico, você já tem que ter a convicção, tá? E o conhecimento que aquele vaso de plástico vai manter mais umidade por muito mais tempo. Vamos supondo que um vaso de barro, que é o meu favorito em matéria de vasos, ele dure 2 dias até ele secar por inteiro. Às vezes até depende do substrato que está nele. Se estiver com casca de pinos, esfagno, carvão, ele dura mais de 2 dias. Agora, já num vaso de plástico, esse mesmo substrato dura o dobro de umidade, molhado. É aí que muita gente... Wilson, minhas plantas estão tudo apodrecendo. Seus vasos de plástico? Repara nisso. Aí o que eu falo? Muita gente anda falando também. Comecem a usar substrato mais drenável. Levem suas plantas para madeira. Para madeira que dá isso aqui. Olha uma placa de madeira. Poderia catar aqui umas 100 ou 200 que eu tenho aqui. Já tudo em madeira que eu poderia mostrar resultado que... Gente, o que nós temos que entender, eu já falei e vou ser repetitivo. O vaso de barro, o vaso de plástico e até mesmo o cachepô são invenções humanas. Você não vai encontrar um vaso numa árvore, tanto de plástico quanto de barro. Estou falando da natureza, né? Tem gente que pendura as orquídeas tudo debaixo de árvore. Legal, bacana. Mas na natureza você não vai encontrar um vaso. Você não vai encontrar um cachepô. Você não vai encontrar um vaso de plástico. Você vai sempre encontrar a planta assim. Como se isso aqui fosse um tronco e as raízes sempre assim. Soltas, livres, buscando umidade e nutrição para a planta. Então, não estou condenando o vaso, hein? Eu só estou dando algumas dicas para vocês. Mas plantar em tronquinho, não dá certo. Não, então você tem que culpar a natureza, porque todas as orquídeas são plantadas em tronquinhos de árvores. Não é? Então, gente, em matéria de substrato, o olho tem que ser clínico. Eu vou substituir, eu não vou. Bate o olho. Mas esse substrato, eu vou levar essa planta, mas eu vou chegar em casa e vou trocar esse substrato. Porque esse substrato tá velho. Esse substrato não é o que eu uso. Eu uso brita, eu uso caco de telha, eu uso casquinha.
de pinos, casquinha de macadâmia, um pouquinho tem gente que gosta de misturar, eu gostava, não gosto mais, de misturar esfagno no meio do substrato. Eu sempre uso esfagno ao redor da planta, em volta da boca do vaso, depois da planta plantada, com substrato drenável. Então, temos que ter olho clínico. Vai comprar? Primeira coisa, já ensinei, já falei, já orientei, mas vou falar de novo. Cheguei lá, vi essa aurantiaca. Nossa, que planta mais linda, um amarelo, bem amarelão mesmo, com as pontas vermelhas, ponta do labelo vermelha. Eu quero porque quero esta planta, beleza, mas você só olhou a flor, que a flor é amarela, tem a ponta vermelha. E aí você pode estar tomando na cabeça de amarelo e vermelho. Sabe por quê? Porque você olhou aqui, aqui e aqui. Você não olhou aqui. Aí vamos supor, não é o caso dessa, essa tá sadia, maravilhosa. Eu olho aqui embaixo, tenho uma parte amarelada secando. Aqui embaixo no bulbinho, aqui no começo do bulbo. Olho aqui do lado, a mesma coisa, desse tamanho, mas não, o bulbo tá verdão. A folha tá verde, mas aqui embaixo tá amarelando. Secando, eu vejo que aquilo é seco, não é cor natural. Secou, que nem um bambu quando amarela. Aquilo é canela seca. Aí você leva, a planta deu a floração da morte, desculpa o palavreado, mas é a verdade, ela floriu para morrer, tentando achar um doido do inseto que vem polinize, mas só que com aquele fungo não dá tempo nem de encher a cápsula. Ele vai matar, porque ela tem que mandar nutrição para a flor, então ela dá a floração de despedida. E muita gente compra só olhando a flor. Não, eu canso de falar. Você vai olhar, você quer comprar uma planta, você vai comprar uma Phalaenopsis. Deixa eu tirar um pouquinho. Você vai comprar uma Phalaenopsis. Eu já falei, Phalaenopsis tem que escolher de 4 folhas para cima. Folhas, 1, 2, 3, 4. Essa tem 7. Ela tem 7, era para ter 8, porque são pares, né? Mas ela perdeu uma. Você já está comprando uma planta sadia. Reparem no caule da planta, vê se não tem nada podre. Reparem nas raízes, se estão boas. Olha a florzinha, você se apaixonou já pela flor, mas antes, essa flor eu quero. Aí tem 3, 4, você vai olhar as 3, 4. Aprenda a escolher a planta. Aí você já aproveita com o seu olho clínico, que o velhinho está ensinando vocês a ter. Olhou a planta, tudo bonito, legal. Aí você faz uma analogia antes de chegar em casa. Você vai levar aquela planta porque você analisou, o vegetal tá bonito, a raiz tá razoavelmente bem, de bem para boa. E eu vou olhar aqui, antes de eu chegar em casa, deixa eu dar uma olhada, esse substrato aqui é de casca de pinos com carvão e o pinos tá bom. Então não preciso substituir, só tenho que tomar cuidado com a regra. Eu olhei aqui, é só chip de coco e esfagno dessa Phalaenopsis. Mas tá bom, o chip de coco ainda tá novo, o esfagno tá novo, mas você vai substituir futuramente. Você chega na sua casa e você para de regar e rega uma vez por semana só. Porque aquele é um substrato muito perigoso. E eu continuo batendo na tecla que chip de coco é lixo. Primeiro, chip de coco é carregado em tanino. Segundo, ele apodrece muito rápido. Se não for tratado, muito chip de coco mata a sua planta e você não sabe por quê. Porque você comprou um chip de coco que não foi tratado. Pode olhar aí, fibra de coco, chip de coco, palha de coqueiro, tudo isso aí é rico em tanino. Tem que fazer o trato de deixar de molho e tirar o tanino. Então, você vai escolher a planta e já olha tudo. Não é que o substrato, a planta está totalmente perfeita, está bonita, e o substrato só está ruim, leva a planta, pode levar. Só que chega em casa e substitui. Pelo que você está acostumado,
pelo que você já sabe a rega, o tempo de secagem daquele substrato. Não fiquem colocando chip de coco com esfagno aqui, chip de coco com casca de pinos e esfagno, e depois a librita com coisa. Gente, vocês estão fazendo uma miscelânea e as mais drenáveis vão sobreviver e as que ficam mais úmidas por mais tempo vão morrer. Desculpa o palavreado, mas a gente tem que falar o português exato. Então, padronize seu substrato. Substrato ruim, substitua. Não quer substituir agora, porque está florido, diminua a rega. Para evitar que aquele substrato que já está ruim, crie fungo, fique úmido, apodreça a sua planta. Substrato, se usa esse negócio aqui, ó, esse meu chato aqui, ó, chamado nariz. Cheirou mofo. Está estragado, está velho, deteriorando. Deu para entender? Aí é hora de substituir. Ai, comprei uma planta cheia de casca de pinos, tira os de cima, porque muitas vezes é enrustido. Eles jogam uma casca de pinos nova por cima e por baixo está tudo velho, podre. Tira uns, cata, vê se não está esfarelando que nem pó. Cheira, tá com cheiro de mofo. Só enganaram o substrato. Tá? Isso para alguns gardens. Agora, em orquidários profissionais, você também vai analisar o substrato, mas na maioria das vezes eles vão usar um mix. Casca de pinos, carvão e esfagno. Ou casca de macadâmia junto. Analise as condições do substrato. Não está velho, não está podre. Você pode manter naquilo. Sempre lembrando, sempre que tiver casca de pinos, esfagno, chip de coco, casca de macadâmia, esse substrato retém por mais tempo a umidade. Quando está em brita, com um pouquinho só de casca de pinos, um pouquinho só de esfagno, esse já retém menos umidade e menos vai estragar por causa da brita. Muita gente fala assim, eu não uso caco de telha porque caco de telha é feio. Só que caco de telha retém, caco de telha, não de tijolo. Caco de telha retém umidade, gente. Todo mundo fala, ela chupa a umidade. Não. Enquanto ela estiver escura, ela tem umidade. Você já viu que as plantas grudam na telha? Porque enquanto ela estiver escura, a telha está molhada. Mesmo que não aparente, ela está molhada. E a planta está grudada na telha. Então a parte de baixo da raiz que está grudada na telha está tendo água para ela beber, umidade. Assim é o vaso de barro, que tanto condenam aí, mas para mim é o melhor em matéria de vasos. Porque não existe plantio melhor do que tronquinho. Não existe melhor sistema do que plantar num tronco e acoplar um vaso embaixo com umidade, mas desde que a planta não fique dentro do sistema de acoplagem, porque aí você já tem tudo. Você já tem umidade embaixo, abaixo da planta, a planta acima, não dentro do negócio para não apodrecer, e ela tem aquela umidade que vem da acoplagem subindo. Mesmo que o tronquinho que ela esteja seco e lá embaixo no substrato, 1 dedo, 2 dedos longe dela, esteja úmido, é como se ela estivesse na natureza. Às vezes ela está numa árvore de 30 metros e embaixo é um brejo. Só que não chove há 5 meses, mas o brejo está embaixo. Cada vez que aquele brejo evapora, aquela umidade sobe, ela a 30 metros lá em cima, está com as raízes esparramadas tudo nos galhos, solta, nunca enterrada no substrato, absorvendo aquela umidade que subiu. Como ela absorve a que cai de uma chuva, de um sereno, caso nesse local chuva e serene. Porque muita gente fala do sereno da madrugada. Eu moro na cidade grande, como muitos aí moram. Eu não vejo sereno faz muitos anos, hein? A não ser que eu vá para uma área rural, área de mata. Aí você tem sereno, porque a própria planta puxa aquela umidade que vem de cima.
Deu para vocês entenderem? Substrato, analisar. Desde a hora da compra da planta, você analisa a planta inteira, tá? Não só flor, você analisa bulbo, você analisa raiz, você analisa rizoma, você vê se não tem nenhuma podridãozinha vindo de baixo, porque aquilo pode ser um início de fusário ou canela seca. Uma pintinha ou outra na planta, desde que a planta esteja toda sadia, só tem aquela uma ou duas pintinhas na folha. Gente, calma, não é desespero não. Uma pintinha, não é aquela podridão. É uma manchinha, que pode ser tanta coisa. Pode ser um funguinho fácil de combater, pode ser um machucadinho na planta. Sabe? Não entre em pânico, mas saibam analisar. E assim vocês analisam o seu substrato. Tanto na hora da compra e chegar em casa, como o substrato das suas orquídeas que já estão aí. Ah, tá se desfazendo tudo meu substrato que eu cultivo. Porque já tá antigo, já tá velho. Tá cheirando mofo? Substitui, gente. Pega lá um tempinho, uma bacinha, joga aquele substrato fora. Dá uma olhada já, dá uma analisada todinha na planta. Depois replanta ela com um substrato que você gosta de usar. Não é porque que eu falo aqui, gente, planta com... eu uso aqui pedra, brita, com caco de telha e casca de macadâmia, carvão, isopor, que vocês são obrigados a me seguir. Não! Tudo depende da sua região, da sua disponibilidade de rega. Porque às vezes você mora no norte, nordeste, e aí é calor direto, até no inverno é calor. Se você usar um substrato que eu oriento aqui, você vai ter que regar mais. Você não vai perder sua planta, ela não vai morrer, desde que você regue mais. Agora, se você quer usar um substrato que fique mais úmido, vocês se atentam, que quanto mais casca de pinos tiver, mais esfagno tiver, mais chip de coco tiver, mais casca de macadâmia tiver, mais esse substrato retém umidade e é um substrato que você vai ter que substituir periodicamente, no mínimo a cada 2 anos. Ele apodrece muito fácil. Por isso é que eu aconselho brita, caco de telha, carvão e isopor. Quer pôr umas casquinhas de pinos no meio? Põe a pouco. Só para ter uns foquinhos de umidade assim. Não vai te obrigar a ter que substituir o substrato durante pelo menos uns 4, 5 anos. Porque vai ter mais brita e mais caco de telha, mais isopor. Só que ser ciente que esse tipo de substrato requer uma atenção maior em regar mais. Só.